teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz, querida e querido do Senhor. Novamente estamos aqui e é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero convidar você a orar comigo nesse instante. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedir, Senhor, que o Senhor venha a passar do Teu sangue sobre nós, Pai. Nós confessamos, ó Deus, que somos muito limitados e, ó Deus, muitas vezes não temos a percepção, Pai, que deveríamos ter para saber exatamente o que o Senhor quer falar em nós e através de nós. Então, Espírito Santo de Deus, nós pedimos em nome de Jesus que Tu tenhas liberdade para ministrar os nossos corações nesse momento e falar conosco, Senhor. Tu conheces, Senhor, perfeitamente tudo que se passa dentro de mim, Pai. Nada te é oculto, Senhor. Assim como o Senhor conhece cada um daqueles que estão nos ouvindo ou haverão de ouvir em algum momento mais tarde. Mas que o Senhor, que conhece, que verdadeiramente sabe como que somos, Pai, que o Senhor possa tratar conosco, que o Senhor possa, Espírito Santo, ministrar os nossos corações, que nós não venhamos a ser envolvidos pela nossa própria
pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio conhecimento, mas que, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos experimentar realmente nas nossas vidas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor ache em nós, Pai, corações maleáveis para serem trabalhados, moldados, ó Deus, limpos, purificados, restaurados, refeitos para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas, eu queria compartilhar com vocês um texto pequeno da Palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, ok? Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Amém? Olha, queridos, constantemente nós usamos essa palavra de Paulo, não é? Que ele escreveu, e salientamos sobre as promessas de Deus em tempos de dificuldades. Porque muitas vezes nós estamos em lutas e constantemente você tem ouvido essa palavra: luta, tempestade, crise. Ai, como é que aquela irmãzinha amada fala? Tsunami. Ai, passou um tsunami na minha vida, aquela irmã muito querida de Bauru. E é exatamente isso que nós estamos ouvindo. Agora, estamos ouvindo porque estamos passando por uma situação difícil, onde eu creio que Deus está chacoalhando a igreja, onde eu creio que Deus está acordando a sua igreja, e nós temos que admitir que vivíamos um tempo de muita frouxidão, não é? De muito pouco caso, de um descaso para as coisas de Deus, essa que é a verdade. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Agora eu quero focar em outra situação. Quantas pessoas que estão vivendo esse tsunami, essa tempestade, muito antes da pandemia, muito antes. Pessoas que estão vivendo, sabe, dentro de lares onde realmente parece que não vê mais solução. Sabe, amados, o medo, inveja, amor, esperança, ansiedade, tristeza, coragem, alegria, são sentimentos, sabe? Compaixão, são sentimentos. E sentimentos, eles muitas vezes podem nos dominar. Podem muitas vezes, de um momento para outro da vida, quando a gente menos percebe, sermos dominados por ele. Sabe, às vezes somos medrosos, em outros momentos corajosos, não é? Às vezes estamos alegres, em outros momentos não sabemos porquê, mas estamos tristes, até mesmo sem razão.
Em outras situações, somos animados, encorajamos as pessoas, animamos as pessoas, e em outros, nos sentimos abatidos, completamente sem esperança. Quem nunca ficou ansioso? Quem nunca ficou triste porque não teve uma resposta que gostaria de outra pessoa? Quem nunca ficou preocupado diante de um final de mês difícil, onde sabe que as contas viriam e tem que dar conta, tem que pagar e não tem de onde tirar? Quem nunca, sabe? E não adianta você vir e me falar assim, mas eu sou cristão. Eu estou dizendo que nós também passamos por situações difíceis. Nós também experimentamos esses sentimentos. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. O que é a aflição? A aflição é um sentimento. É um estado de ânimo, um estado da nossa alma. Estamos aflitos, angustiados, perplexos. Então, Jesus disse que isso haveria de acontecer. Mas nós, muitas vezes, achamos que porque somos cristãos, não vamos passar por isso. E, amados, nós temos que entender que nós estamos sujeitos a essas coisas. Eu constantemente falo, não tem como impedir que os sentimentos venham até nós e nos afetem. Mas nós temos como, reagir a eles. Nós temos como responder a eles. Que resposta dar a determinada coisa que chega até nós. Nem sempre nós acertamos. Mas nós acertamos mesmo. Como muitas vezes nós sabemos qual é a resposta, mas aquilo ferve dentro de nós e sai tudo errado, tudo diferente do planejado, porque somos instigados naquilo, na carne, naquilo que nós não conseguimos controlar. Temos sentimentos, volta e meia ficamos alegres, volta e meia ficamos felizes e até conseguimos contagiar outros, mas nem sempre. Os sentimentos, eles são intensos e nem sempre nós controlamos. E são essas reações que revelam muitas vezes a nossa natureza, aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque aquele discurso que é preparado e planejado, ele não mostra quem você é. Porque ali, muitas vezes, você consegue ter um controle sobre o seu jeitinho de ser, não é? Mas quando nós somos tocados em algo que para nós é precioso, ou em algo que para nós ainda não está resolvido lá dentro, ainda não foi terapeutizado, não é? E todos nós temos esses demônios, essas coisas que nos invadem muitas vezes e tira de nós aquilo de pior que nós temos. Quantas vezes reagimos de maneira totalmente diferente do que gostaríamos de reagir? Mas infelizmente, essa maneira de reagir expressa exatamente quem nós somos. Então, os sentimentos são intensos. Meu Deus, mas tem hora que eu reajo pior que as pessoas ali de fora da igreja. Meu Deus, tem hora que eu reajo de uma maneira tão vergonhosa, pastora. Queridos, todos nós temos os nossos dias bons, todos nós temos os nossos dias maus. Não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja todo mal, mas nós temos momentos bons e momentos maus. Deus permite essas coisas, por quê? Para que nós entendamos que dependemos dele, Esses dias atrás, uma irmãzinha comentando comigo sobre ela com o filho, o relacionamento com a criança, e ela explicando para o filho uma ministração que ela tinha visto sobre entulho, sobre lixo que a gente às vezes tem dentro. E o pregador ele falou bem claramente que quando nós falamos
E Jesus já falou isso, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós falamos, nós revelamos aquilo que tem dentro de nós. E como ter coisas boas para poder reagir? Como ter coisas boas para poder, de reserva, para poder responder às afetações da vida? É quando nós ingerimos coisas boas. É quando nós nos alimentamos de coisas boas. É quando nós, principalmente nós que somos cristãos, nos alimentamos da palavra de Deus. Mas ainda assim eu quero deixar bem claro, é você que escolhe o alimento que entra para dentro da tua boca, o alimento que entra para dentro da tua alma. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para nossa alma. E aí essa irmã conta que dias depois aconteceu algo ali dentro de casa, que ela ficou nervosa, tinha acabado de limpar a casa, e ela foi reagir e soltou uma palavra feia. O filho de 8 anos olhou para ela e falou: lixo, entulho, mamãe, lembra, é o que tem dentro. E ela ficou com muita vergonha. Mas que bom que Deus usou aquela criança para alertá-la, não é? E aí a gente já vai deixando uma pergunta para você. O que é que tem saído da sua boca na hora que você é afligido, na hora que você é afetado, na hora que você reage? Primeiro de tudo, a Bíblia, ela fala muito sobre sentimentos, você sabia? Ela fala de muitos personagens bíblicos e da forma como eles reagiram a certas situações. Por exemplo, Davi, a Bíblia fala constantemente da solidão que Davi expressou, ele vivenciou enquanto ele estava escondido do rei Saul, porque este queria matá-lo. Então, Davi, ele viveu a solidão. Talvez você esteja vivendo isso. Mas Davi também viveu uma intensa alegria. Quando a gente lê lá a passagem de quando estão trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. A gente vê Davi chegando na cidade, dançando, pulando. É um momento de intensa alegria. Você vê? Nós temos momentos difíceis, momentos não difíceis, não é? Gideão também, a Bíblia, se você for ler a história de Gideão, você vai ver que ele teve momentos de muito medo. Mas ele também teve momentos de intensa coragem. Olha que coisa. Então eu não sou medrosa, mas eu tenho medo em alguns momentos. Porém, eu também não posso falar que eu sou sempre corajosa, porque nem sempre eu sou corajosa. Olha isso. Sansão, este se deixou levar pela paixão, não é? Ah, como esse homem se apaixonou. Ele se deixou levar, é sentimento. E os sentimentos, como eu disse, são intensos. Elias, a Bíblia relata momentos de muita coragem de Elias. Um camponês que chega até o rei e fala, não vai chover. Mas depois a Bíblia mostra um Elias triste, deprimido, que se esconde depois de ter feito um ato tão tremendo, que foi lá no altar, lá que ele pediu para Deus descer fogo, no altar que estava cheio de água, e Deus desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta, e consumiu a água e tudo. Deus manifestou a glória dele, e logo em seguida estava lá Elias triste, deprimido. Sentimentos intensos. Nabucodonosor, este foi tomado pela vaidade, pelo orgulho. Ele se achava o cara, não é? Por conta disso, apesar de ter tantas conquistas, acabou até se perdendo. Pedro, a Bíblia relata a história do apóstolo Pedro, ele em momentos envergonhado, perplexo, aterrorizado ao ver Jesus sendo preso. E depois, um Pedro triste, amargurado por ter negado a Cristo. Então você vê, os sentimentos existem e não é fácil manter os sentimentos sob controle, não é? Mas a palavra de Deus diz que nós temos um Senhor que se compadece de nós. Olha isso, que se compadece de nós em nossa fraqueza.
Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 14, agora eu lembro porque eu deixei anotado aqui. Hebreus, capítulo 4, verso 14, nós lemos assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Será que hoje é uma ocasião oportuna para você? Será que hoje é o momento que você está precisando que o Senhor venha te socorrer e te livrar dessa intensidade de sentimentos que estão aflorando aí dentro de você? Pode ser. Uma coisa é certa, há sentimentos que naturalmente nos sobrevêm diante de certas circunstâncias. Isso é normal. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento muito difícil, porque nós não sabemos direito com o que estamos lidando. E para piorar a situação, nós vemos aí pessoas atuando tanto na política como no meio empresarial de uma forma que deixa as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a situação, principalmente sobre a questão científica, perplexa. A gente fica sem saber o que acreditar, em como acreditar, em quem acreditar. Então, são circunstâncias da vida. Talvez você passou por um luto, está passando por um luto, passou por uma perda. São circunstâncias da vida. E não dá para dizer eu sou cristão e por isso eu sou forte, porque isso nos afeta. Se nós não fôssemos afetados por situações como esta, nós seríamos pessoas frias, psicopatas, pessoas que não têm realmente, que não se permitem afetar por sentimento algum. E nós somos seres humanos, nós não somos pedra, nós não somos madeira, nós somos feitos de carne e osso. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu esse livro aqui de 2 Coríntios, ele também escreve que, assim, miserável homem que eu sou, ele diz em determinado momento. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará dessa carne? Então, veja, ele também experimentou momentos difíceis. Ele também experimentou situações onde ele perdia o controle. Ele também teve. Então, essas situações vão existir. E Paulo, ele procura ensinar os cristãos a lidar com essas emoções. Ou seja, olha como ele fala, olha, ainda que a gente fique atribulado, não vamos deixar a angústia nos dominar. Nós não precisamos aceitar que a angústia nos domine. Nós temos a nossa confiança firmada no Senhor, num sumo sacerdote, em alguém com quem eu possa contar, que eu possa buscar e que vai me acolher. Ele fala mais aqui, podemos ficar perplexos, mas nunca desanimados. Olha, eu posso ficar perplexo, mas eu tenho que pedir para o Senhor me dar um olhar diferenciado do que todos estão olhando. Enquanto o mundo vê só sofrimento, enquanto o mundo vê morte, enquanto o mundo vê crise, eu posso ver oportunidade, eu posso ver restauração, eu posso ver recomeço, momento para eu voltar para o Senhor, para eu buscar o Senhor, para eu estar na sua presença, para eu desenvolver uma comunhão com Ele. Você vê como a maneira como eu ressignifico uma situação muda totalmente os meus sentimentos e consequentemente, o meu comportamento. Mas se eu me deixar levar pelos meus sentimentos, se eu me deixar levar por aqueles pensamentos que aparecem, não se sabe de onde, nós cristãos sabemos, né? Porque tem alguém cochichando. Se eu me deixar levar, eu me acabo. Eu simplesmente me acabo. Entende?
ainda que nos sintamos abatidos, olha o que ele fala aqui, perseguidos, porém não desamparados. Ele não está dizendo, olha, se você veio para Jesus, seus problemas acabaram. Lembra de um comediante que falava isso? Seus problemas acabaram. Não lembro o nome da marca também. Tabajara. Seus problemas acabaram. Não, você vai vir para Jesus. Mas aí ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim, ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ou meu jugo é suave, meu jugo é leve, meu fardo é suave, eu sempre confundo. O que importa é saber que se eu estou em Cristo, Ele vai me sustentar. Mas esse mesmo Cristo disse, vocês vão ter problemas. Enquanto vocês estiverem aí, vai ser luta, vai ser quebradeira, vai ser difícil. Então, o que é que você está querendo? Vida mansa? Tudo bem? Tudo na nice? Não, nós vamos ter dificuldades. E eu quero te dizer que se nada tivesse de ruim, se não fôssemos atribulados, se não fôssemos afetados de alguma maneira, nós ficaríamos num comodismo, numa zona de conforto terrível, onde poderíamos morrer. Essa que é a verdade, morreríamos. E eu fico muito triste porque eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas morrendo, achando que falando como se fosse, mas não sendo nada. Então, amado e amada do Senhor, é hora de nós olharmos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É hora de nós enxergarmos que somos frágeis e necessitados e carentes, faminto, necessitados do Senhor. E parar de achar, sabe, nós tínhamos uma igreja até pouco tempo que falava, eu sou apóstolo, quase semideus, eu sou, eu posso, eu não aceito, sabe, como se mandássemos alguma coisa. Olha o que ele fala aqui no começo, temos, porém, este tesouro. De que tesouro que Paulo está falando? Paulo está falando da preciosa palavra de Deus, da grandiosa salvação conquistada por Jesus na cruz. Temos este tesouro. Agora, o que é que ele fala? Onde? Em vasos de barro. Quem é o barro, meu irmão? Minha irmã, sou eu e você. Nós somos vasos de barro. E é assim que temos que ser. Tem pessoas que andam aí se achando o rei da cocada preta. Tem pessoas que andam aí achando que são vasos de ouro. Queridos, nós somos vasos de barro para que o que? A excelência do poder de Deus seja, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quando ele fala abatidos, porém não destruídos, eu creio que Ele é o meu sustentador. Ele é aquele que eu posso esperar. Ele é aquele que eu posso confiar. Entende? Sabe, amados? Quando nós falamos aqui de vasos de barro, eu quero lembrar você que Jesus chamou para segui-lo. Homens, a maioria deles, quase 100% deles, sem cultura alguma, sem estudo, pessoas simples, pescadores, pessoas que não sabiam nem falar direito. Por quê? Porque ele queria realmente que a glória fosse dele, que a dependência fosse dele. Paulo era um homem diferente. Paulo realmente era um homem, quando ele foi chamado, ele foi um homem que, se você for ler lá em Atos, você vai conhecer um pouquinho de Paulo. Paulo foi um homem ensinado, educado, sabe, com o melhor dos estudos. Ele realmente tinha uma cultura, uma educação diferenciada. Mas você sabe o que é que ele escutou? Em 2 Coríntios 10, olha aqui, o título lá de 2 Coríntios 10 é assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Paulo, ele foi confrontado, ele precisou defender e falar
Por que ele sabia que ele podia continuar ali como apóstolo, como pregador, como aquele que levaria a palavra, e como organizador de igreja, e como incentivador, missionário, sabe? Ele teve que se defender. E olha o que ele fala ali no verso 10. Ele falando sobre, no verso 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Aí vem, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Ele está falando que as pessoas falam dele, tá? Olha isso. E a palavra desprezível. Paulo, ele era um homem assim, cheio do Espírito Santo, ousado. Ele é o maior missionário, tio. Porque se você for considerar as situações, os recursos que ele tinha, esse homem em tão pouco tempo pregou a palavra numa extensão enorme. Na Ásia e na África, olha gente, e na Europa. Então, quer dizer, o mundo que existia naquela época, Paulo alcançou. E ele não tinha carro, né? Não tinha avião, ok? Então, ele era um excelente homem de Deus. Porém, ele se considerava barro. E Deus permitia que ele realmente fosse afrontado muitas vezes. E como aqui, ele sendo um homem tão culto, um homem tão capaz, ele precisou ouvir, ele ouviu das pessoas. As cartas são boas, a palavra é forte, é boa, mas o discurso, a oratória, péssima, você é ruim. Então, por quê? Por que disso? Olha a resposta de Paulo, vamos lá? 2 Coríntios 12, de 7 a 9, eu já estou quase encerrando. Olha o que ele fala. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo sabia, como eu e você, ele era carne. E todos nós estamos sujeitos. E é isso que eu me refiro. Quantos que antes dessa pandemia se achavam alguma coisa? E essa pandemia nos nivelou, nos igualou, mostrou quem realmente nós somos. Todos estamos sujeitos a situações difíceis, não somos melhores que ninguém. Títulos não nos impedem de sermos afligidos, de sermos contaminados. O que verdadeiramente nos guarda, o que verdadeiramente impede que nós sejamos provados, além do que nós podemos suportar, é se nós não estivermos no Senhor. Porque se nós estivermos no Senhor, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos guardar. Ele é aquele que guarda a nossa vida. Quero compartilhar também 1 Coríntios, o mesmo Paulo, capítulo 1, verso 17. Olha o que Paulo fala. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amados, olha, as lutas virão, as dificuldades virão, sentimentos, nós vamos ter reações, mas nós precisamos saber exatamente quem nós somos em Cristo Jesus. Precisamos estar no Senhor, precisamos entender que não somos mais, mas também não somos menos. Ele nos resgatou, Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, Ele nos chamou para a salvação. E a Bíblia ainda diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a toda a glória, eternamente. Então, queridos, em nome de Jesus, os sentimentos existem e não podem ser camuflados, porque uma hora ou outra eles vão estourar. Eles precisam ser tratados. Eles precisam ser reeducados, e principalmente pautados na palavra do Senhor. Porque
Como que eu vou... existe um termo na psicologia, principalmente na abordagem comportamental, que fala sobre dados de realidade. Que quando nós estamos com alguns pensamentos que estão nos afligindo, nós precisamos parar e pensar. Vamos pegar isso que eu penso e conferir ou comparar com a realidade, que é algo palpável, que existe. Porque muitas vezes nossos pensamentos são tão fortes que eles nos fazem acreditar em coisas que não existem. E por conta disso, o nosso comportamento fica totalmente alterado. Então, quando eu trabalho com dados de realidade, eu pego aquilo que eu estou pensando e eu vou, porcionando aquele pensamento e comparando cada situação com uma realidade, com algo real. Até que ponto que aquilo realmente é verdadeiro o que eu estou pensando? Pode ser possível, mas até que ponto que é verdadeiro? Para que eu possa trabalhar isso dentro de mim e estabilizar novamente, encontrar assim uma calma, uma homeostase, como diz, um equilíbrio emocional. Tá, e nós cristãos, o que é que pode trazer o equilíbrio emocional para nossas vidas? Isso, a palavra de Deus. O estar em comunhão com o meu Criador. Paulo, apesar de ser um homem que tinha muito conhecimento, muita cultura, ele não se baseava na sua cultura. Eu não estou falando que é ruim ter conhecimento. Eu não estou falando que você não deve estudar, que você, é melhor não estudar para você não ser confundido, para que aquilo não te tire. Não, querido, não. Dá muito bem para nós caminharmos com a ciência, com o conhecimento, à luz da palavra. Eu tendo convicção da palavra de Deus, eu nunca vou me deixar levar por qualquer ciência, por qualquer teoria que não seja a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus também deixa de ser só teoria e passa a ser prática na minha vida, com toda certeza, ela é aquela que vai me dar os dados de realidade. Qual é a realidade que a palavra de Deus me dá para eu poder enfrentar as crises, para eu poder enfrentar o momento que eu estou desanimado, para eu enfrentar o momento que eu estou sendo atribulado? Ela diz para mim verdades eternas, de que o Senhor me diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ela me diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ela me diz, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Ela diz para mim, ser forte e corajoso, tem bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo, nunca vou te desamparar, nunca vou te abandonar. Amado e amada do Senhor, os sentimentos vão acontecer, mas eles só serão controlados pela realidade da palavra de Deus. E esta tem que estar aqui dentro. Lembra da historinha da mamãe com o filhinho? Então, eu vou responder aquilo que está dentro. Eu vou reagir com aquilo que está dentro do meu coração. Se eu não tiver com conteúdo bom, o que vai sair vai ser lixo, vai ser entulho. Então, não dá para esconder. Então, aproveita esses momentos que nós estamos aí, com tantas oportunidades para refletir sobre as nossas vidas. E reflita, reconheça a sua incapacidade, a sua limitação. E não se compare a ninguém, tá? Porque nós temos uma tendência de falar assim, eu não sou bom, mas aquele lá é pior. Para. Nosso modelo é Cristo. E com esse, meu amado, minha amada, não dá para competir. Ele é o perfeito, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos fitar os nossos olhos. Então, em nome de Jesus, permaneça firme na palavra do Senhor. Aproveite esse momento para se abastecer. Aproveite esse momento para renovar a sua comunhão com o Senhor. Aproveite esse momento para você encarar aquilo que está realmente necessitado de consertar dentro de você, porque muita coisa nós temos que consertar. Nós somos de barro e porque somos de barro,
É só quando temos essa consciência de que somos de barro, é que Ele pode ser mais em nós e através de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te louvar, te glorificar, Espírito Santo de Deus, porque Tu és fiel, Tu és, ó Pai querido, Tu és aquele que não nos desampara. Senhor, eu te agradeço porque constantemente o Senhor vem nos trazer, nos chamar, nos convocar para enfrentarmos, para confrontarmos a nossa realidade, miserável realidade humana, Pai. Para entendermos o quanto precisamos do Senhor para trabalhar em nós, para transformar-nos. E vem mesmo, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, vem realmente completar. Pai, quanto que nós temos falado, somos a geração que verá o arrebatamento, somos a geração do último avivamento. Deus, a Tua igreja tem se inflado com isso, mas na verdade somos a geração que não tem comprometimento contigo, Senhor. Tem misericórdia, perdoa-nos, Deus, vem trabalhar em nós. Nós queremos que o Senhor traga à tona tudo aquilo que há em nós, Pai, e que muitas vezes está mascarado, está lá escondido, Senhor, mas que isso gera comportamentos desagradáveis, comportamentos que não glorificam o Teu nome. Vem trabalhar em nós, Senhor, traz realmente, a Tua palavra diz sonda mesmo, sonda profundamente a cada um de nós e traz à tona o que precisa ser trabalhado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não desiste, Senhor, de nós, Senhor. Perdoa a nossa soberba, perdoa por achar que somos mais em algum momento, Senhor, porque nós não somos, Pai, porque se algo pode ser feito em nós ou através de nós, é o Senhor, quando o Senhor se manifesta e quando o Senhor quer e o Senhor age. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, feriado, pois é. Mas nós estaremos aqui também, tá bom? Olha, tem algo muito especial sendo preparado para você, para esse feriado. Deus quer trabalhar algo muito especial na tua vida, mas muito profundo. Não perca. Participe, chame os amigos e amigas. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.